Parece uma loucura, mas é isso. O cérebro ele pega informações sensoriais e constrói a nossa realidade. Pra vocês terem uma ideia, eu não vou sair daqui sem comentar um desses casos clínicos. Tem áreas do cérebro envolvidas em construir a nossa realidade. Você perceber seu corpo, perceber o ambiente, perceber faces. Se você tem uma lesão nessas áreas, o cérebro perde capacidade de perceber isso. O que isso quer dizer? Dependendo de onde você tem a lesão, a pessoa pode perder a capacidade de perceber. Ela não vê faces. Ela vê borrão, não vê mais face nenhuma. Isso que é muito louco, um caso que a gente chama de Imagina. prosopagnosia. Perdeu a capacidade de perceber faces, a informação visual de uma face. O olho tá enxergando. Pessoas, Só desenha a um face que objeto, não. desenha um copo. Mas isso é só em caso de lesão cerebral. Lesão. Eu gosto de mostrar esses casos para mostrar que isso que a gente chama de realidade, É uma eu tô percepção aqui, você tá subjetiva. aí, é uma percepção construída. E a dor entra no meio dessa história. Quem é você, onde você tá, onde tá a garrafa. Por exemplo, eu sei que se eu esticar o meu braço eu vou alcançar a garrafa. Meu cérebro faz essa computação em milissegundos e ele tem uma noção aonde que meu braço chega. Ele tem essa percepção espacial e isso é construído, bicho. É uma loucura. Tem quadros clínicos, certas lesões, que a pessoa perde a capacidade de perceber metade do mundo dela. A gente chama isso de heminegligência. Síndrome da negligência. Jogar no Google vocês vão achar. A pessoa ignora metade do mundo dela. O que isso quer dizer, Andrei? Você coloca uma sopa na frente dela para ela tomar, ela vai tomar só metade. A outra metade não existe para ela. Copia um desenho, ela vai copiar só metade. Cara. E é um negócio bizarro, assim. Você pede a pessoa fechar o olho e se imaginar num lugar que ela conhece muito bem. Tá? Uma praça. E fala assim, descreve tudo que você tá vendo. Ela tá de olho fechado, ela não tá num lugar, tá imaginando. Ela vai descrever só metade do que ela tá imaginando. E aí você pede pra ela imagina nessa mesma praça, mas agora olhando no sentido oposto. Vai lá pro outro lado da praça e olha no sentido oposto. A pessoa vai descrever o outro lado. É uma loucura, bicho, porque as áreas envolvidas em construir, é tipo Matrix mesmo, em construir a nossa percepção, não tá ali. Tem um cara chamado Oliver Sacks, que é um neurologista. Ele tem um livro chamado O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu. Olha o nome do título já E diz como tudo, que né? acontece esse tipo de coisa? Lesão, AVC, né? Tipo Teve que a uma mulher lesão, se drogou e tentou se tiro suicidar. na Primeira Guerra, uma lesão numa área específica. Eu tô ilustrando que tem áreas específicas para construir nossa percepção Tinha um do que cara, é uma face. O da engenheiro sua que própria não via perna. o número 8. Tem um caso clínico que eu comentei lá no Instagram também. Saiu numa revista científica fodona, tal da PNAS. Eles descrevendo um engenheiro que parou de reconhecer o número do 2 ao 9. Você mostrava qualquer um número do 2 ao 9, ele via um borrão. Copia isso aqui, copia esse número. Ele Parece brincadeira, tá? Parece que a Mas pessoa tá fazendo de sério, cara. zoação. Não, sério. tem vídeo, aí eles viram que tem uma atrofia de uma área do cérebro lá, que não vai entrar em detalhes agora, parietal posterior, pra quem quiser pesquisar. Cara, eu não vou falar, mas é parietal posterior. E aí ele não o cérebro dele parou de reconhecer o número de 2 ao 9. Ele viu um borrão, e qualquer coisa que eles colocassem perto do número, o cérebro ignorava. É como se o cérebro tivesse decidido ignorar qualquer coisa que fosse o 2 ou 9 ou tivesse perto. Caralho, Bicho. é Caraca, muito eu bizarro. vejo os negócios Porque desse. é um símbolo igual o outro, só que é Tem um pouquinho cara diferente. que um caso clínico que acho que o Oliver Sacks também descreveu, que ele achava que a perna dele não era dele. É o homem que caía da cama. Ele via a perna dele e ele tentava tirar a perna de perto porque ele achava que não era Olha a dele. história. Ele É tipo o acordou cachorro que quer morder a própria pata. É, isso aí, mais ou Mas menos isso aí isso. é o cachorro já bem estressado. Ele acordou no hospital, era perto do Ano Novo. Então tava aquela festa, Tipo tal, agora, não sei o assim, que lá. mais ou menos. Aí ele olhou, acordou no hospital, dele olhou, tinham colocado uma perna postiça nele. Falou, porra, devem estar me zoando, né? Perto do Ano Novo, tipo agora. Estão me zoando, sei que lá, pô, botaram uma perna parecida com a real. Daí ele, bom, vou tirar a perna da cama, né? Palhaçada. Jogava, só que a perna tava grudada nele e ele caía. Por isso que o nome chama o homem caía da cama. E aí depois esse neurologista, que felizmente faleceu há pouco tempo, ele foi lá perguntar pro cara. E o cara, assim, transtornado, dizendo que aquela perna não era dele. Ele parou, tem um nome esse quadro clínico, eu esqueci o nome. Ele parou de reconhecer a própria perna como sendo dele. E ele ficava jogando a perna. Imagina você, digamos, você acordar, o que seria isso pra nós? Você um dia acordar... Um e, sei lá, braço tem no meio do peito, braço assim. aqui, assim. Um pendurado braço aqui. saindo do seu peito, Você assim. me achar nojento? Um negócio de carne.
saindo da sua barriga. Tipo, imagina um braço aqui. Mas ele não é o seu braço, é um braço saindo da um sua terceiro barriga, braço tá saindo da sua barriga. terceiro Você não ia achar braço. esquisito? E que não é teu. Você ia falar que não é Ai, seu? gente Que isso, cara? do céu. Colocaram um braço. Só que em no mim caso aqui. dele era a perna dele. É um negócio assim, é inacreditável, mas é real. Tem vários quadros clínicos assim. Lesão aqui, acontece isso. Lesão no aqui, o cara Essa acha que parada- não enxerga, mas enxerga. Essa, É uma loucura. essa parada sensorial é muito louca, porque, Muito louco. por exemplo, dor fantasma. A pessoa que falam que amputou, E né? isso existe, cara. É. O cérebro ainda tem a região que faz recebe. Sabe o que é? Apavorado. A Sabe o que é pessoa dor sente fantasma? dor do mesmo que não Isso tem aí eu- mais. essa aí eu tô Amputou. Ela ligado. amputou a Essa tá ligado. perna e ela sente ela dor no continua pé sentindo a dela. perna. Sente coceira no É. pé, tá coçando meu pé e ela não tem o pé mais. E é sério, porque o cérebro dele tem a área. E às vezes, ou dependendo Porque no da cérebro tá época. gravado e a pessoa ainda tem. E aí, Tipo isso. e aí, dependendo da época que a pessoa lesiona, essa região do cérebro pode ser. O cérebro pode outra região pode É. assumir aquela função. Então tem gente, casos clínicos, por exemplo, de pessoas que perderam o braço, que sente a mão no rosto. É. Você toca encosta no aqui, rosto, a pessoa ela fala, tá sente encostando o no meu rosto dedo. e uma parte da mão que ela não tem mais. Tipo, você tá tocando no meu Caraca. dedo. Cara, esses são os dados que eu acho que mais me instigaram. O Andrei isso da tem uma neurociência. aula. O Andrei, eu Eu sempre vou falo sair isso pra ele. daqui, minha... Ó, credo. Vai Eu ficar sempre olhando falo- as próprias estudar. pernas. Eu não sempre sei se falo vou pro sair Andrei, melhor ó. ou pior. Vocês que estão aí nos assistindo, vão lá no Instagram do Andrei e cobrem ele pra ele fazer uma aula ao vivo, um aulão. Aulão, É, eu acho aulão, que eu tenho alguma um coisa aulão. Ele gravada. tem uma aula muito foda sobre isso, cara. Sobre É bem somatosensorial. legal Isso é uma essa. disciplina que se dá Acho na que é umas aulas que eu mais neurofisiologia. gosto de dar, porque é uma Chama- viagem. Chama somatosensorial.